Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. Eu sou o vosso host Álvaro Samagai e esta semana temos alguns temas interessantes. Semana em que o candidato presidencial foi vítima de um atentado de homicídio, Donald Trump. Portanto, isso foi o tema que ocupou a semana toda, no fundo, e os seus impactos, mas temos mais coisas, temos EDP, temos a Samsung com produtos novos, temos também alguma ciência, embriões, gametas, etc. E temos os planos de Elon Musk para chegar a Marte. Quais é que serão? Mas é isso, basicamente são estes temas. Tem umas recomendaçõezinhas no final. E agora temos comentários aqui no Spotify. Malta que ouve no Spotify pode deixar comentários. Portanto, comentem aí o que vocês quiserem, sugestões, feedback, notícias, qualquer coisa que acharem interessante. E já sabem também, se estiverem a gostar, se têm acompanhado, se é uma coisa que vos traz valor, subscrevam e partilhem com amigos para isto chegar a mais gente e crescermos mais ainda. Se quiserem ajudar ainda mais, aí nos links tem uma donor box. E pronto, acho que é isso. Vamos para o episódio. Esta semana, naturalmente, o tema mais falado foi a tentativa de assassinato de Donald Trump, portanto, o candidato presidencial para as próximas eleições que vão acontecer em novembro nos Estados Unidos. E isto teve vários efeitos engraçados. Primeiro, se não sabem, acho que de certeza que sabem o que é que aconteceu, mas ele estava num dos rallies, portanto, numa daquelas sessões em que vai falar ao público. E começaram a ouvir-se disparos. Um deles rasou a orelha de Donald Trump. Há umas imagens em que dá para ver, eu vou deixar aqui o link, um fotógrafo do New York Times, dá para ver mesmo a bala a passar e ele a chegar com a mão à orelha e depois a ter sangue na orelha. O que é que aconteceu a seguir ao rally? Portanto, ficou tudo bem com Donald Trump, ele ficou só com uma pequena ferida na orelha e isto naturalmente deu-lhe muita força, principalmente depois a imagem que passou, que era ele de punho fechado, com a bandeira dos Estados Unidos por trás. Portanto ficou assim daquelas imagens que vai estar nos livros de história, certamente. Mas o que é que aconteceu depois? No Twitter, o Elon Musk deu logo endorse ao candidato Trump. Já se tem vindo, ele tem-se vindo a mostrar cada vez mais apoiante do Trump e do Partido Republicano, e portanto não é novidade, mas ele mostrou, deu logo endorse no Twitter, portanto no x.com, agora com nome novo, e começaram a aparecer muitas teorias da conspiração, tanto de um lado como do outro, ou seja, que foi planeado pelos democratas, que foi planeado pelas agências secretas, tipo a CIA ou a FBI, que foi planeado pelos próprios republicanos. Ainda não se sabe muito quais é que eram os motivos do atirador, ou seja, sabia-se que ele estava afiliado ao Partido Republicano, mas que também já tinha doado algum dinheiro, não muito, ao Partido Democrata. Mas ainda não se sabe porque ele, entretanto, ele foi morto no momento, ou seja, a segurança do partido, do Donald Trump, mal percebeu que estava a haver um tiroteio, ou seja, o atirador estava num telhado com uma sniper e tentou matar o Donald Trump. Entretanto, matou outra pessoa e está mais uma pessoa em estado grave. A seguir aos primeiros disparos, a segurança de Donald Trump matou logo o atirador e, portanto, não se sabe quais é que eram os motivos dele. Entretanto, o FBI já começou a investigação. O presidente Biden disse que ia haver uma investigação bastante breve no sentido de expedita, começarem logo a investigar sem adiar muito, e que se iam apurar as causas. E o FBI conseguiu ter acesso ao telemóvel do atirador. Já tem acesso às mensagens, mas ainda não tem acesso ao resto. Eles não disseram que marca é que era o telemóvel, nem que sistema operativo. Portanto, não está disponível essa informação publicamente. E sendo a Apple, por exemplo,
pode dar-se o caso em que eles podem não conseguir desbloquear o telemóvel, porque a Apple tem medidas muito restritas em relação à privacidade. Já houve um caso, acho que foi em 2018, em que o FBI pediu acesso ao telemóvel, portanto, para desbloquearem o iCloud efetivamente de um atirador, portanto, de um mass shooter, e a Apple disse que não podia dar esse acesso porque iria ter de fazer código customizado para o FBI conseguir aceder e que punha em causa todos os telemóveis, portanto, todos os clientes Apple. E o que eles fizeram foi usaram outros serviços e hackers e etc. que conseguiram de alguma forma entrar no sistema. Portanto, eles ainda não conseguiram entrar no sistema todo, só têm os SMS, mas acho que não são muito reveladores, ou seja, não há muita informação para tirar conclusões do que é que o levou a tentar assassinar o candidato presidencial. Entretanto, do lado dos mercados, isto fez subir os principais índices americanos, portanto da Bolsa Americana, e eu acho que há aqui um efeito um bocadinho indireto, que é, primeiro, não aconteceu nada e portanto não houve uma tragédia nacional e há algum otimismo, tipo, ok, as coisas podiam ter sido bastante piores, podia efetivamente um candidato presidencial ter sido assassinado e portanto depois começava se calhar uma revolta mais nacional e portanto como não houve algum otimismo. E por outro lado também, assumindo que isto dá força e aumenta a probabilidade de Donald Trump voltar a ser presidente a partir de novembro, já se sabe que Donald Trump é mais amigável para taxas de juro mais baixas e portanto para pôr a economia outra vez a bombar e as empresas a ganhar cada vez mais dinheiro, mesmo que isso afete a inflação. Isso é uma das políticas que ele defende e é uma das políticas que ele vai certamente fazer pressão para o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, cortar as taxas de juros, portanto fazer os cortes e descer a taxa de juros da Reserva Federal. O Trump não controla isso, portanto o presidente dos Estados Unidos não tem poder sobre isso, mas consegue pôr alguma pressão e exigir alguma influência e fazer alguma influência nas políticas monetárias. Isso cabe à Reserva Federal, que é, entre aspas, um banco central, como temos aqui o Banco Central Europeu, que coordena as taxas de juros e, portanto, o facto de estarem separados, o governo das políticas monetárias, acho que é bom, porque não varia com digamos, a inclinação do presidente, mas, por outro lado, nunca estão 100% separados, porque o presidente vai ter sempre muito a dizer sobre isso e existe alguma pressão do governo e mostra que, se calhar, as pessoas querem efetivamente taxas mais baixas. Pronto, existe aqui um bocadinho este loop de acontecimentos. Mas pronto, é isso. Não morreu Donald Trump. Agora parece que está mais forte que nunca. A probabilidade, as sondagens dão ainda mais votos ou mais pontuação para Donald Trump. Ainda por cima, do outro lado do espectro, temos Biden cada vez mais senil e menos capaz de ter uma conversa e de conseguir levar para a frente um debate. Portanto, acho que não se avizinham tempos muito fáceis para o Partido Democrata e, pelo contrário, Donald Trump está mais forte que nunca. Já que estamos a falar de candidatos presidenciais, eu até partilhei esta imagem no LinkedIn durante esta semana. Encontrei o top 10 de world leaders mais bem pagos em 2024. E, portanto, vou começar do 10º para o primeiro. Em 10º lugar está o Christopher Luxon, que é o primeiro-ministro da Nova Zelândia, com 288 mil euros. Depois, Justin Trudeau, do Canadá, primeiro-ministro do Canadá, 292 mil euros anuais. Depois, Karl Nehammer, que é o chanceler austríaco, 307. Depois vem a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, no fundo, o que rege a União Europeia, com 364 mil euros. Depois a Olaf Scholz, da Alemanha, 367 mil. Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália, 390 mil dólares anuais. Depois, agora em quarto lugar, o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, com 400 mil dólares. Em terceiro lugar, Suíça, Viola Amherd, com 530 mil dólares anuais.
E depois o Chief Executive de Hong Kong em segundo lugar, John Lee Ka-chiu, não sei se estou a ler isto bem, mas 695 mil dólares. E o Lawrence Wong em primeiro lugar, que é o primeiro-ministro de Singapura, que recebe 1,6 milhões. Eu acho que há aqui algumas coisas a dizer. Como é que isto compara com Portugal? O nosso presidente recebe cerca de 150 mil dólares, portanto cerca de metade do oitavo lugar, que é ou um bocado menos de metade da Ursula von der Leyen, por exemplo, que é a Presidente da Comissão Europeia. E o primeiro-ministro recebe cerca de 135 mil dólares, isto já contando com todas as despesas. Engraçado não ver aqui países como o Reino Unido, por exemplo, sendo que muitos destes países pertencem ao Commonwealth e o Reino Unido é, no fundo, a capital, entre aspas, do Commonwealth, apesar de não poder ser assim que funciona, mas temos aqui a Nova Zelândia, a Austrália e o Canadá, todos eles acima do Reino Unido. França também não está aqui, também seria um dos países que eu esperava ver no top 10, e depois, por curiosidade, China e Rússia, mas aqui suponho que seja por falta de dados e não propriamente por falta de dinheiro de pagamento. Outra coisa engraçada é que o presidente Joe Biden, 400 mil dólares anuais, parece-me um valor até bastante baixo para a relevância do papel que ele tem, ou seja, provavelmente será o presidente com maior influência no mundo, e está em quarto lugar, muito próximo de países como a Austrália e como a Alemanha e como a Comissão Europeia, e até mesmo um bocadinho acima da Áustria, pronto, que não é um país que tem assim uma relevância gigantesca, pelo menos na geopolítica mundial. Ou seja, parece-me um cargo mal pago para a relevância gigante que tem, ou comparado com a Suíça, por exemplo, que é 25% mais alto, 530 mil dólares anuais. Que é engraçado, achava que ele recebia muito mais. Efetivamente nunca me tinha questionado sobre estes valores, mas se tivesse de arriscar, achava que recebia muito mais. Então, quando comparamos com o presidente Marcelo, por exemplo, ou com o primeiro-ministro atual, 135 mil dólares para 400 mil dólares, eu acho que os Estados Unidos têm uma relevância mais que 2,5 vezes a relevância de Portugal no mundo, e a pressão de ser presidente dos Estados Unidos, e Biden que o diga, não é? Deve ser muito maior que ser primeiro-ministro ou presidente de Portugal. Em relação a Singapura, e porque é que está tão acima, é que o primeiro, neste caso é 1,6 milhões, é muito mais, é quase o triplo do segundo lugar, que está nos 690 mil dólares. Singapura, há uns anos, adotou uma política de os nossos políticos têm de ser as melhores, ou seja, os nossos cargos políticos têm de ser ocupados pelas melhores pessoas que temos no nosso país, e portanto subiram muito os salários dos cargos políticos, e todos ou quase todas as pessoas que trabalham na política e no governo de Singapura vêm de universidades Ivy League, portanto Harvard, MIT, Stanford, etc. Os salários são muito altos, são muito competitivos, que é para as posições serem ocupadas pelas melhores pessoas, e por outro lado para não cederem a corrupção e a nepotismos e a outro tipo de vícios que os políticos muitas vezes estão sujeitos, porque provavelmente recebem muito menos do que aquilo que poderiam receber face à posição em questão. E, portanto, o facto deste político, o Lawrence Wong, receber 1,6 milhões de dólares anuais, provavelmente há poucas coisas que o façam, entre aspas, tremer em termos de corrupção, e certamente é uma pessoa bastante capaz, e nota-se também pelo desenvolvimento que Singapura tem tido nos últimos anos. É um dos países mais ricos do mundo, e é um país bastante pequenino, ou seja, tiveram de pensar muito estrategicamente sobre, ou seja, não vem de recursos, não é? Tiveram de pensar muito estrategicamente sobre como tornar o país desenvolvido e como tornar o país um bom sítio para as pessoas viverem, e cada vez mais rico. Pronto, será aqui se calhar mais um fun fact, mas é engraçado. Eu vou deixar aí o link também para vocês verem com o dataset. E é isso, o presidente mais bem pago do mundo é neste caso Prime Minister, é o Lawrence Wong de Singapura. A EDP Renováveis, portanto empresa portuguesa, ou pelo menos com raiz portuguesa, de energia, tem andado a fazer várias instalações solares
por aí, portanto pela Europa e pelos Estados Unidos, e agora vai mesmo em 2025 construir, ou seja, em 2025 fica pronto uma central solar que vai alimentar as operações da Google no que for necessário, isto no estado do Indiana, e vai ter uma capacidade de 100 megawatts, ou seja, a Google e estas empresas tecnológicas gigantes têm vindo cada vez mais a tentar tornar-se carbon neutral, ou pelo menos mais verdes, principalmente agora que têm estes modelos gigantes que exigem muita energia para treinar, porque têm as placas gráficas a correr e a treinar estes modelos consistentemente em quantidades de dados gigantescas e, portanto, durante várias semanas. E têm necessidade de comprar energia verde e, portanto, fazem estas parcerias, estes acordos de compra de energia, que em inglês a sigla se chama PPA, e, portanto, estes acordos com empresas que tenham parques solares, neste caso a EDP Renováveis, e pronto, e é isso, é engraçado ver uma empresa portuguesa a vender energia à Google. A EDP Renováveis na América do Norte já tem projetos que fornecem 3.1 gigawatts, portanto não é o primeiro projeto que eles têm nos Estados Unidos, e na Europa também já têm alguns contratos com tecnológicas norte-americanas que não foram disclosed pela EDP, portanto eles não comunicaram qual é que era o cliente, mas que já atuam em Itália, Alemanha e França. Portanto, talvez uma Amazon que tem muitos data centers, por exemplo, e que se calhar também precisa de energia limpa e usa a energia que é criada, ou neste caso capturada, pelos parques solares da EDP Renováveis, que tem montado a operação fora de Portugal. Por acaso, acho que é uma das empresas que tem melhor performance na Bolsa Portuguesa, principalmente agora com este interesse acrescido pelas energias renováveis e portanto, pelas empresas se tornarem neutras em carbono, e acho que é uma, isto não é financial advice, atenção, mas acho que é uma ação interessante de ter, também pagam os bons dividendos, isto aqui um bocado mais de curiosidade e não propriamente de aconselhamento, mas vejam, porque acho que é uma empresa que tem feito bastantes planos e tem feito sempre projetos neste sentido, ou seja, constrói os parques solares já muitas vezes com os contratos assinados para baixar o risco dos seus investimentos, e também para serem investimentos a longo prazo, ou seja, esses contratos são muito grandes, são, por exemplo, de 5 anos, no caso da Google vai ser de 25 até 30, e só vende para a Google, e é um contrato que está fechado e sabem que durante aqueles 5 anos têm garantia de que toda a energia que vão produzir, ou praticamente toda a energia que vão produzir e que conseguem produzir, vai ser capturada pela Google, e portanto o risco é baixíssimo, tanto para a Google, que não tem de andar a procurar outros fornecedores, como também para a EDP, que não tem de andar à procura de clientes para um parque solar que já está construído. Isto é um bocadinho a estratégia deles e repetem muito isto quando fazem os comunicados à CMVM dos novos investimentos que vão fazer, ou seja, no outro de Itália, Alemanha e França também disseram a mesma coisa. Portanto, é a estratégia da empresa e acho que tem resultado, é uma estratégia, parece-me ser uma estratégia bastante válida para justificar estes investimentos gigantes, que por acaso não diz quanto é que foi, mas suponho que seja um valor bastante alto e bastante relevante para o tamanho da empresa e para a operação da empresa. Noutro tema, mas falando de empresas tecnológicas, a Samsung teve esta semana também o seu evento que se chama Unpacked, em que lançaram uma série de produtos novos e há alguns highlights, não se calhar no bom sentido, mas basicamente houve uma série de produtos em que eles fizeram os updates iterativos, nomeadamente os telemóveis, os foldables, ou seja, o Flip e o Fold, em que fizeram as suas melhorias de ano para ano, portanto acho que não mudou nada muito relevante, fizeram melhorias na câmara, no sistema operativo, nos chips, etc. E adicionaram as features de Galaxy AI que já tinham sido apresentadas no seu evento do início do ano, em que apresentaram os Galaxy S X, e para além disso apresentaram 3 novos produtos, um deles é uma linha de produtos, que foram
uns AirPods não, mas uns auriculares que têm uma semelhança gigante com os AirPods, ou seja, eles antes tinham aqueles auriculares que pareciam, os Buds, que pareciam tipo uns feijões, e agora os que lançaram os Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds, são basicamente iguais aos AirPods, mas têm um LEDzinho, que no fundo é inútil ter um LED num sítio onde não conseguimos ver, mas em termos de design eles são muito parecidos aos AirPods, e acho que isso foi uma das críticas que fizeram, ou seja, que houve ali uma cópia no design aos AirPods. O que eles disseram foi que esta estratégia de design foi para garantir um melhor funcionamento, e efetivamente o facto de ter, portanto, aquele stemzinho, aquele caulezinho em direção à boca, ou seja, em que o microfone fica mais perto da boca e fica direcionado para a boca de onde sai o som, a voz, acho que garante uma melhor qualidade sonora das chamadas, enquanto que os outros buds, apesar de serem se calhar mais engraçados e terem um formato diferente, o microfone estava muito longe e não estava direcionado para a boca das pessoas que usavam os auriculares. Também lançaram um relógio que se chama Galaxy Watch Ultra e que efetivamente é muito parecido ao Apple Watch Ultra, até nas cores, ou seja, até a coroa que roda, porque é um botão também tem um accent laranja, e portanto também houve aí críticas de porque é que estão a imitar a Apple, mas eu acho que eles provavelmente viram que se calhar era um design que funcionava e foram atrás disso. Em termos de features, acho que são muito parecidos. Finalmente tem um relógio para competir com os relógios da Apple, e acho que os auriculares também são bastante semelhantes, com o mesmo tipo de features, e também com algumas features da AI, como por exemplo tradução live, ou pelo menos quase instantânea, de pessoas, ou seja, a pessoa fala numa língua, os auriculares recebem o som, traduzem e emitem o som, a voz da pessoa noutra língua. Entretanto, lançaram um produto novo, e este aqui não copiaram, ou pelo menos não copiaram a Apple, que é um anel para medir sinais vitais e biométricos e etc. Ou seja, basicamente é um produto semelhante ao Oura Ring, que tem uma série de sensores de heart rate, de oxigenação, de temperatura, e que é usado no dedo, portanto num dos dedos. Eles lançaram 2 tamanhos e foi para competir com, por um lado, o Oura Ring, que já existe e que é um produto que tem relativo sucesso, mas por outro lado também com a malta que, ou seja, fizeram isto para as pessoas que não querem usar os smartwatches, ou seja, que querem usar o seu relógio normal, de uma marca de relógios normal, e que não seja smart, ou seja, um relógio analógico, mas que querem na mesma ter acesso àquelas métricas portanto, de heart rate, todas as métricas de saúde e de fitness que um relógio normal não dá. A Whoop, que é aquela banda que se vê até muitos atletas a usarem, portanto, no fundo é uma pulseira sem ecrã, também já veio um bocadinho ocupar esse espaço. Portanto, malta que não quer usar relógios inteligentes, ou seja, quer usar o relógio porque tem um relógio bom, por exemplo, e quer usar esse relógio, usa depois a Whoop no outro braço, e o anel vem exatamente para combater nesse mesmo espaço, e para malta que gosta de usar anéis. O feedback, acho que ainda não há bem reviews, porque acho que foram só apresentados e ainda não estão disponíveis. Anda à volta dos 400€ quando for lançado, não se sabe quando é que é a data que vai ser lançada cá em Portugal, mas o feedback da malta, pelo menos que testou lá no evento, foi que o design era bastante mais interessante que o Oura Ring, por ser côncavo por fora, e portanto era um bocadinho mais resistente e não se riscava tanto como o Oura Ring, que era uma das críticas que faziam. Este evento da Samsung foi em Paris, não foi junto com os Jogos Olímpicos, e portanto a malta que vai ver os Jogos Olímpicos, ou neste caso as celebridades foram convidados para um e para o outro, vão ter de ocupar este tempo entre o evento e os Jogos Olímpicos, mas estava pejado de celebridades, e acho que é um bocadinho essa a estratégia deles, ou tem sido essa a estratégia deles, que é as vendas têm descido, e portanto eles têm tentado manter estes eventos cada vez mais no estrelato e mais mediáticos, e portanto convidaram bastantes celebridades para estarem presentes.
Não sei se é a melhor estratégia, mas é a estratégia que eles têm usado neste momento, e com concertos e tudo, que era um bocadinho o que a Apple fazia antes. Antes havia, nos keynotes da Apple, tínhamos artistas como Kanye West e 50 Cent a fechar os keynotes. Agora, interessante, já não acontece. Agora eles têm quase aquele infomercial, portanto um videozinho em que passam, dizem que features é que têm, mas basicamente a Samsung acho que está a ir atrás do que a Apple fazia há uns anos, que é diferente, portanto nesse sentido não podem ser acusados de estarem a copiar as funcionalidades. Mas basicamente acho que houve um convergir entre as duas marcas, portanto a Apple lançou muitas funcionalidades que já existiam nos Androids, nomeadamente na Samsung, e acho que fez catch-up, vamos ver quando sair o Apple Intelligence, mas fez catch-up das features de AI que a Samsung também já tinha apresentado, e a Samsung em termos de hardware estava um bocadinho atrás, se calhar nos telemóveis não, mas no resto do ecossistema estava um bocadinho atrás, porque efetivamente os AirPods são um produto que tem muita saída, vende-se muito e as pessoas gostam muito e usam muito também pelas features que têm quando usadas com um iPhone. E acho que a estratégia deles foi, se eles estão a fazer bem, porque não copiar e fazer o mesmo, e se calhar até porque aquele é um formato que vende e é um formato que as pessoas já reconhecem, e se calhar pode até passar despercebido que não é Apple, não sei. Nos Estados Unidos existe muito esta dualidade entre ou é Apple ou é AirPods falsos, ou seja, a malta quer muito aquele look e aquele design, e se calhar a Samsung está um bocadinho apoiada nisso quando lançou estes novos produtos. Mas pronto, ainda não há datas, preços também são um bocadinho... não são certos, mas o relógio há de andar nos 400€, sem subscrição, que é uma diferença para a Oura Ring, e os auriculares andam nos 180, os não Pro, e os Pro acho que andam nos 280, portanto basicamente o mesmo preço dos AirPods e dos AirPods Pro. Mudando de assunto completamente, esta semana saiu no Expresso uma notícia que disse que milhares de embriões congelados e gâmetas poderão ser destruídos em agosto, e isto é mau para os casais que estão em lista de espera para tratamentos de fertilidade. Mas porquê é que isto vai acontecer, ou porquê é que isto pode acontecer? Não é certo que aconteça ainda. Basicamente, em 2019 passou uma lei aqui em Portugal, e acho que foi uma trend que houve também no resto do mundo, em que os dadores de gâmetas e de embriões já não tinham direito à anonimidade, ou seja, quando o bebê que nascesse, ou a pessoa que nascesse, fruto de uma doação de gâmetas ou de embriões, fizesse 18 anos, tem o direito, ou passa a ter o direito, de conhecer a pessoa que foi o dador dos embriões ou dos gâmetas. E então, como essa lei foi passada em 2019, todas as doações a partir dessa data caem neste regime legal. As doações que foram feitas antes dessa data e que não tinham sido utilizadas ainda, tinham um período de 5 anos, portanto 2019 até 2024, para serem utilizados e usufruírem ainda desta parte da anonimidade. O que acontece é que não foram todos utilizados desde então, e portanto existe ainda algum estoque de gâmetas e de embriões que podem vir a ter de ser destruídos, porque não podem ser utilizados. Ou seja, a lei não diz que estes embriões e gâmetas têm de ser destruídos, mas como eles também não podem ser utilizados, caem aqui num vazio legal em que não se sabe o que fazer com eles, as clínicas não sabem o que fazer com estes gâmetas, e portanto podem estar a ocupar espaço e a ocupar recursos, e se calhar até ser podem ser potencialmente um perigo biológico se não forem tratados, e portanto se ficarem só lá eternamente guardados. Quais é que são as soluções? Existe uma das soluções é pedir às pessoas que doaram para renunciarem ao seu direito de anonimidade, e portanto a partir daí esses gâmetas já podem ser, esses gâmetas e embriões já podem ser utilizados, e portanto caem no regime atual. A outra solução é existir algum regime especial para estes gâmetas que foram recolhidos antes, e acho que é há uma petição para avaliarem este enquadramento novo, que vai ser eventualmente
falada no Parlamento. Acho que ainda não há datas para isso, pelo menos na notícia diz que não há datas para isso, e portanto pode estender esse prazo ou garantir que todos os gametas que foram recolhidos antes da lei entrar têm direito à anonimidade, independentemente do momento em que são utilizados, por exemplo, ou pelo menos reduzir o estoque de gametas que pode ser destruído. Não há um valor nacional para o número ou para a percentagem de estoque que cai neste espaço, mas existem duas clínicas, que é a SETI no Porto, que é privada, que diz que estes gametas que podem ser destruídos, neste caso embriões, não é gametas, representam cerca de 30% do seu estoque, e na clínica do Hospital São João serão menos de 20%, portanto extrapolando isto para o resto do país, há de haver entre 20% a 30% do estoque de embriões e gametas que pode vir a ser destruído, porque cai neste regime em que as pessoas já não têm direito ao anonimato. Houve também uma diminuição do número de doações, exatamente, ou pelo menos os especialistas associam a este facto de as pessoas já não poderem garantir o anonimato quando doam gametas. E portanto há menos, e os que há, muitos deles não podem ser usados, ou seja, existe aqui um problema se calhar de estoque, existem muitas famílias que estão em espera para este tipo de tratamentos, e vamos ver como é que isto se desenrola. O bilionário mais extravagante do mundo, Elon Musk, voltou a atacar com os seus planos extravagantes também eles, e disse numa entrevista que queria criar uma cidade autossustentável de 1 milhão de pessoas em Marte nos próximos 20 anos. Portanto, estamos em 2024, ou seja, há de ser para aí, sei lá, até 2045 ou assim. Isto sempre foi um plano do Elon Musk, portanto ele sempre quis levar a humanidade para Marte e disse que a humanidade tem de se tornar interplanetária, uma espécie interplanetária, para garantir a sua sobrevivência. O que é que ele tinha dito antes? Ele em 2016 disse que ia demorar cerca de 40 anos para chegarem a Marte e portanto para terem as primeiras comunidades, entre aspas, em Marte. E agora, em 2024, disse que nos próximos 20 ia ser capaz. Ele na altura disse 40 a 100, agora, portanto, reduziu imenso o tempo. E como é que ele planeia fazer isto? Em primeira instância, todas as empresas e todas as coisas que ele tem criado têm este objetivo final de chegar a Marte. E já vou explicar uma a uma como é que isto se encaixa. E, portanto, talvez a única que não encaixa aqui perfeitamente é a Neuralink, mas de certeza que há algum twist que ele lhe conseguiu dar. Mas as outras todas encaixam aqui no plano dele de levar a malta a Marte. Portanto, a mais óbvia é a SpaceX, que é uma empresa que faz naves espaciais. Portanto, esta é direta, não é? E o objetivo dele com a SpaceX foi criar uma nave que fosse capaz de ir ao espaço e voltar. E, portanto, isto é importante, para reduzir imensos custos, e 2, para poder levar os humanos e voltar à Terra, ou seja, fazer mesmo viagens interplanetárias. Ele diz que com a Starship, que é o modelo mais recente da SpaceX, que foi o tal que conseguiu ir ao espaço e voltar à Terra, é expectável que essa nave seja capaz de carregar 100 passageiros de cada vez e que as viagens durem cerca de 2 anos, porque a viagem demora 9 meses para lá, 9 meses para cá, entre ir preparar as coisas lá e preparar as coisas cá. Portanto, a cada 2 anos há de haver uma viagem, ou pelo menos uma viagem numa nave, se forem mais naves, são mais pessoas, mas cada viagem vezes nave vai levar 100 pessoas e há de demorar cerca de 2 anos a ir e voltar. Numa primeira instância, ele vai tentar agora voltar a pôr pessoas na Lua, que é um contrato que ele assinou com a NASA recentemente e, portanto, nos próximos 5 anos ou 10 anos vai lançar um foguetão para voltar a pôr humanos na Lua. Entretanto, também na SpaceX, para além desta parte das naves espaciais, existem equipas que estão a planear o que será a comunidade marciana de humanos. E, portanto, eles têm alguns planos. O plano a última versão vai ter, ou a comunidade que eles desenharam, vai ter uma lógica de domes, portanto, de cúpulas,
em que temos uma cúpula central gigante para a parte de vida em comunidade, ou seja, há de ter as empresas, há de ter os restaurantes, ou as versões disso, mas em Marte, interplanetárias, em Marte, interplanetárias. E depois outras cúpulas mais pequeninas que serão onde as pessoas vivem e que estão acopladas à volta dessa cúpula principal. Ele diz que é importante escolher bem o sítio para começar a primeira comunidade. Estão a estudar também na SpaceX os materiais mais interessantes para usar nessas cúpulas e para usar lá em Marte para, por exemplo, fazer estufas e para fazer, ou seja, para tornar a comunidade autossustentável. Para além disso, tem também uma equipa médica que está a estudar a viabilidade da vida humana em Marte e, portanto, com as condições do planeta, porque o planeta é muito frio, tem uma atmosfera muito rarefeita, tem uma gravidade diferente da Terra também, portanto, existem algumas consequências, existem algumas características que fazem com que não seja óbvio que a vida seja possível em Marte, pelo menos num período mais prolongado que uma visita, não é? Existe também o receio ou a dúvida se os humanos serão capazes de se reproduzir fora da Terra, porque existem algumas dinâmicas bioquímicas e biofísicas que são garantidas pelas condições que existem na Terra, e o Elon Musk voluntariou os seus gametas para começar, ele disse aqui, a frase é to seed the first Mars community, portanto para começar a primeira comunidade em Marte, vinda dos gametas do Sr. Elon Musk, e também referiu em certo ponto, isto é uma notícia do New York Times, eles foram buscar fontes distintas, algumas entrevistas que ele tinha dado antigas, outras mais recentes, e ele disse que seria, para os humanos viverem em Marte, provavelmente iam ter de ser alterados, ou seja, fazermos algum tipo de alteração genética aos humanos. Ele disse que isso era uma coisa que nós já fazíamos naturalmente, portanto, pela teoria da evolução, ou seja, uma seleção artificial de acordo com aquilo que achamos mais vantajoso, vamos reproduzindo-nos mais com pessoas que têm estes tipos de características, e o que ele diz no fundo é acelerar isso e, portanto, garantir que as pessoas que vão viver em Marte têm características que permitem que a pessoa viva em Marte. Portanto, isto era o papel da SpaceX. Depois, o papel da Tesla, neste caso, é criar veículos que não precisem de combustíveis fósseis, porque não existe essa informação de se Marte terá os mesmos recursos que a Terra, e portanto eletricidade à partida é muito mais fácil de produzir, tanto aqui como em Marte, e neste caso de armazenar em baterias, e o que ele diz é que o Cybertruck será o veículo perfeito para viajar a Marte, que é assim um terreno mais rochoso, e o Cybertruck, como é uma pick-up, é grande, tem uma boa suspensão provavelmente, pode ser o veículo ideal para navegar Marte. É um veículo super resistente, porque é de aço, e então isso é o papel da Tesla. Para além disso, também tem a outra componente de tratar exatamente esta parte da energia, ou seja, ele diz que para a vida ser autossustentável, portanto para esta comunidade ser autossustentável, é preciso os humanos conseguirem produzir energia, e uma das maneiras é montar parques solares gigantescos produzidos pela Tesla, que tem essa capacidade e essa tecnologia, em Marte, para capturar a energia, aquecer a água e, portanto, conseguir aquecer os espaços e combater um bocadinho o clima gélido do país. Também para combater o clima gélido do país, ele diz que planeia rebentar uma série de bombas termonucleares e, portanto, vai aquecer, eu estou a dizer país, mas é planeta, desculpem, ele acha que isso vai fazer aquecer o planeta, não sei, alguns graus, o suficiente para ser capaz de se calhar sustentar a vida um bocadinho melhor. Tem uma colaboração com a Impossible Foods, que já é o provider de comida para as cafeterias, portanto para as cantinas da SpaceX, e ele quer perceber se a Impossible Foods, que no fundo é proteína não de origem animal, mas de origem vegetal, se é uma boa solução para implementar em Marte. Desculpem que estou a ler a notícia aqui em inglês ao mesmo tempo e, portanto, está-me a sair Mars ou Marte. Estão-me a sair os dois. Portanto,
Estas três. Depois, qual é que falta? Falta a Boring Company, que é a empresa que tem os túneis. Ou seja, ele propôs a criar uma série de túneis, tipo umas autoestradas subterrâneas nos Estados Unidos, onde havia um serviço de táxis, entre aspas, que eram Teslas que andavam por baixo destes túneis e, portanto, não haveria trânsito. E depois os túneis desembocavam nas vias nacionais, nas estradas normais, acelerando muito o transporte, porque depois podem atingir velocidades maiores e etc. Portanto, Boring Company, tecnologia de perfuração, porque grande parte da comunidade e grande parte das vias em Marte irão ser debaixo da Terra por causa da temperatura também, e portanto debaixo da Terra está mais quente do que na atmosfera de Marte. E depois, o que entra aqui um bocadinho mais rebuscado é o Twitter, que ele comprou há pouco tempo, que é o X, em que ele diz que o objetivo é perceber como é que seria gerir, ou quais é que seriam os modelos de governance de uma comunidade, quase como uma democracia direta. Portanto, toda a gente tem um poder, ou seja, não há representantes, toda a gente tem alguma coisa a dizer, ou seja, é isso, é mesmo como se fosse democracia direta, é a força da maioria, e é isso que interessa, e como é que as pessoas se iam gerir. E portanto o X ou o Twitter funciona um bocadinho como um playground para ele supostamente testar este tipo de ideias. Será que vai acontecer? A NASA diz que não está à espera de ter humanos em Marte até 2040. Ele em 2040 já quer ter uma comunidade de 1 milhão de pessoas lá, portanto não sei como é que ele vai conseguir fazer isto. Mas ele tem um plano, pelo menos, e há um argumento a favor deste tipo de ideias malucas, ou a favor deste tipo de pessoas malucas, ou visionárias, se calhar não malucas não é o melhor nome, mas demasiado visionárias, que é, mesmo que ele não chegue a esse objetivo, certamente vai usar muitos dos fundos. Isso é outra coisa que ele diz, que é: eu estou a acumular fundos porque eu sei que criar uma comunidade em Marte vai ser uma coisa que vai custar muito dinheiro e vai necessitar de muitos recursos, e portanto todo o dinheiro que eu tenho vai ser investido e vai ser emprego nessa aventura. E portanto é preciso, se calhar, pessoas que consigam efetivamente acumular um capital não só monetário, como também de popularidade e de uma following base gigante, para depois ser capaz de concretizar alguma desta ideia, ou pelo menos alguma da tecnologia necessária para esta ideia. Não vejo porque não será um futuro mais ou menos próximo a ver estas viagens interplanetárias. Já existe turismo espacial, em que civis podem ir ao espaço, pelo menos à parte mais externa da atmosfera terrestre, e depois voltar. Ou seja, não estaremos muitos séculos, a muitos séculos de distância de haver efetivamente viagens interplanetárias, pelo menos dentro do sistema solar e para os planetas que são mais friendly, digamos assim. Portanto, talvez Marte será dos poucos que dá para ir aqui, mas efetivamente às vezes é preciso um lunático destes, ou uma pessoa que parece um lunático destes, não para concretizar a ideia, porque acho que isso se calhar é efetivamente irrealista, mas para avançar a tecnologia nesse sentido, e depois daqui a uns anos haver sim outro lunático, ou haver se calhar a base necessária para uma série de pessoas, empresas e projetos e estados e governos pegarem nesses recursos, nessa tecnologia que já foram deixadas por este tipo de pessoas, e criarem por cima delas, e portanto aquele standing on the shoulders of giants, e aí sim se calhar pode fazer mais sentido, mas é uma ideia de ficção científica, literalmente ficção científica. Portanto tínhamos aí Star Wars e Star Trek e essas séries todas que saíram, essas sequelas todas que saíram há algum tempo, e era isso que acontecia, não era? Viagens interplanetárias, os humanos passaram a ser espécies interplanetárias, e havia uma porrada de tecnologia necessária para eles sobreviverem nos outros planetas. Pronto, vamos ver, temos aqui o nosso Anakin Skywalker encarnado no Elon Musk. Vamos ver onde é que isto vai dar. Não deve haver muitas notícias em breve, mas certamente que vai voltar a ser tema nos próximos anos, ou nas próximas décadas, pelo menos. Ok, agora sim umas notícias mais rápidas. A Microsoft e a Apple, portanto a Microsoft já tinha, a Apple não chegou a ter, mas já não vai ter,
lugares no board da OpenAI. Portanto, a Microsoft cedeu o lugar que tinha no board da OpenAI e a Apple ia ter, deixou de ter interesse nisso porque as entidades, o DOJ e assim, estão a apertar um bocadinho com estas posições monopolísticas dos gigantes tecnológicos, e portanto eles cederam isto. Pode ser um bocadinho a tirar areia para os olhos, mas cederam a posição no board e agora vão só aos stakeholder meetings. A Microsoft continua a ser o maior acionista da OpenAI, com 49%, ou seja, não tem a maioria, mas é o maior acionista. Mas pronto, é isso. Agora já não vão estar no board, vão só ter algumas reuniões mais de longe a longe com o resto dos shareholders e stakeholders. Esta semana, o Mayor de New York anunciou uma revolução para o lixo em Nova York e apresentou os caixotes de lixo oficiais de Nova York. Isto veio de uma recomendação de um projeto com a McKinsey, cujo valor podia ir até 4 milhões de dólares. Entretanto, eles só receberam 1,6 milhões para recomendar, imaginem, caixotes de lixo para resolver o problema de terem sacos de lixo nas ruas. Em Nova Iorque não há caixotes de lixo públicos e, portanto, as pessoas punham os sacos de lixo na rua e o caminhão passava. Entretanto, a McKinsey recomendou, porque não ter cada casa o seu caixote de lixo, e assim foi. Mas são tecnológicos, são só caixotes de lixo normais, só que foram recomendados pela McKinsey e, portanto, nunca ninguém foi despedido por contratar a McKinsey. Existe, claro, alguma crítica, e acho que fundamentada, de terem pago 1,6 milhões a uma consultora para lhes dizer que eles deviam usar caixotes de lixo na rua, e principalmente quando, sendo isto uma decisão da Câmara e sendo isto uma coisa tão central à Câmara, pelo menos esta a skill, não sei que trabalho é que eles fizeram, eles disseram que houve muito trabalho feito e que podem depois revisitar, mas este trabalho, se é que houve, provavelmente deveria ser responsabilidade das pessoas que trabalham na Câmara, e esta pesquisa devia ser skill das pessoas que trabalham na Câmara e não de uma consultora, muito menos por estes valores completamente absurdos. Mas pronto, é isso. Já sabem, se quiserem uma solução óbvia, mas que se calhar está a custar passar e por questões políticas não vai, ou por questões de popularidade, contratem uma consultora ou uma McKinsey, porque já sabem que depois podem comprar caixotes de lixo para a malta toda. No desporto, acabou o Euro, ganhou Espanha, e ganhou Espanha também no Wimbledon, na pessoa do Carlos Alcaraz, que ganhou a final 3-0 ao Novak Djokovic, ganhou os 3 sets. O último set foi o mais interessante e não se esperava que Djokovic chegasse tão longe, porque ele foi operado e há 3-4 semanas dizia-se que a recuperação seria 8 e, portanto, ele chegar à final do Wimbledon já foi fantástico. Claro que depois o Alcaraz, em muito melhor forma, não deu hipótese e, portanto, foi quase um passeio no parque aquela final, mas o Djokovic acho que estava bastante satisfeito na mesma. Entretanto, tenho 2 recomendações, uma não é minha, mas fica aqui, que são os melhores livros sobre economia e gestão recomendados pelo Financial Times. Eu vou deixar aqui o link. Tenho alguns livros para a malta ler aqui para a malta ler no verão, parece-me interessante. Eu ainda não, acho que ainda não li nenhum destes, mas guardei a lista. Também é uma coisa que eu costumo fazer quando preciso de livros novos, ou vou ao Financial Times, ou vou, por exemplo, ao Gates Notes, que são os livros que o Bill Gates lê, e ele dá sempre a sua review e faz sempre uma recomendação todos os anos, para o Natal, para o verão, etc. E portanto fica aqui a lista para vocês verem. A minha recomendação foi uma aplicação que eu encontrei há pouco tempo, e até de onde tirei aquela imagem dos presidentes, que se chama Voronoi. Eu vou deixar também o link, que no fundo é um Instagram, ou seja, é um feed de post de fotografias, em que cada post é um gráfico ou um infochart, qualquer coisa do género, e que na descrição conseguem ter as fontes e o dataset que alimentaram aquele gráfico. Portanto, nem toda a gente pode postar, só algumas páginas que estão oficializadas na plataforma, mas acho que é um bom sítio para fazer scroll, se calhar muito mais interessante que o Instagram, porque dá sempre para aprender alguma coisa e fazer uns posts no LinkedIn. Mas sim, chama-se Voronoi e há, pelo menos para iPhone, não sei se há para Android, mas deve haver, e há também página web. Vou deixar aí o link para vocês verem. E pronto, chegamos ao fim do episódio. Já sabem, se isto vos nutriu de alguma forma, se aprenderam alguma coisa, subscrevam. Deixem aí comentários, que agora o Spotify tem comentários. Portanto, deixem aí comentários das coisas que acharam mais interessantes. Partilhem com a malta.
E é isso. Se quiserem ajudar mais, também tem aí a Donor Box. E pronto, até para a semana.